bom dia. Bom dia a todos. Good morning. Vou gastar meu inglês agora. Graça e paz. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Já estava com saudade, mas o Senhor foi tão bom comigo, misericordioso, que tocou no coração da serva do Senhor e me fez esse convite para matar a saudade, estar aqui na Mães e Filhos que Oram. Esse projeto que eu tenho convicção plena, que nasceu no coração de Deus e que tem feito aí tanta diferença, não só né, aqui em Portugal, como nas nações, e eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus pela disponibilidade do coração da pastora Cris, do pastor Sidney, dessa família, que se disponibilizaram em se deixar ser usado, né? Porque Deus chama a todos, agora a disponibilidade não é de alguns, né? Infelizmente. Mas eu louvo a Deus, pastora Cris, pela sua disponibilidade, em sensibilidade em ouvir a voz do Senhor, e não apenas ouvir, como dar crédito à voz do Senhor, né? Dar crédito, isso é que talvez esse é o mais importante, é não apenas ouvir, mas dar crédito à voz do Senhor. E eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Vocês são uma bênção. E eu tenho convicção que vocês são resposta de muitas orações, de muitas pessoas, famílias que clamam, Senhor, levanta um Gamaliel, Senhor, levanta um Eliseu, Pai, levanta né, um Jonathan, um Davi para estar ao meu lado, para me auxiliar. E aí Deus vai e levanta você, seu esposo, sua casa, para ser resposta para a vida de outros. E eu louvo a Deus por isso. Que a bondade do Senhor continue repousando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e principalmente sobre esse ministério tão relevante que é para as nações, viu? Me sinto muito honrada mesmo. Esse tema que você nos passou, realmente me passou, é um tema bem oportuno e acho que é importante realmente nós nos atentarmos para a oração, para o clamor, principalmente né, nesse tempo em que estamos vivendo uma era tão dinâmica, tão rápida, uma era de tanta rapidez, de tanto dinamismo, dinâmica, e o parar para ouvir, o parar para clamar, realmente é desafiador. E nós vamos trabalhar em cima desse tema, quero ser fiel àquilo que o Senhor colocou no seu coração. Eu acho que eu dei bom dia também a todos, dar bom dia aqui à missionária Emília Cruz, penso que é a missionária da nossa igreja, a Fran, ai que saudade de você, Fran, a Jeane, a Gerce, o irmão Felipe Carvalho, enfim, todos vocês aí, um bom dia, e aqueles que ainda vão entrar, e essa live eu sei que vai ficar gravada, né? Tem mais aqui, ó, vai passando o dedinho. Tem aqui a Gorlândia, a iPhone de Marlene, a Magda, a Ramulai, nome bonito, gente. Poliane, Michele Nascimento, Pastor Sidney, Silvia, Regi e Thaís. Bom dia a todos, tá bom? Vamos lá então. Pastora Cris, eu só não perguntei quanto tempo eu tenho. Mas aí qualquer coisa você faz assim, viu? Tipo assim, 2, 3, que aí fico ligada. É o clamor que move os céus, certo? E eu estudando a palavra, eu me veio ao meu coração, ao meu espírito, o tema é o clamor que move os céus. Mas eu queria começar com uma outra pergunta, ou com uma outra afirmação, se é que eu posso dizer assim. Qual é o clamor que move os céus, ok? Mas o oposto. Qual é o clamor que não move os céus? Qual é o clamor que não mexe com o coração de Deus? Qual é o clamor que não mexe ou não move os céus? Pastor, eu acho que acho que isso é um erro teológico. Eu acho que é impossível Deus não nos ouvir. Ouvir é uma coisa, responder é outra, certo? Então a pessoa pode ouvir, mas pode não responder àquilo que está sendo falado, ou aquilo que está sendo falado, clamado. Mas o que está em causa aqui é qual é o clamor que Deus responde e qual é o clamor que Deus não responde. Deus ouve a todos. Agora há uma diferença do ouvir e responder e do ouvir e ficar em silêncio. E ou coisa difícil e ruim
Olha, imagina comigo, se falar com o ser humano, com as pessoas no nosso dia a dia, e não ser correspondido já custa, eu pelo menos não tenho, eu não gosto muito de falar com alguém e essa pessoa está indiferente. Estou a falar, mas ela está aérea, está indiferente. Se é ruim para nós seres humanos, quando o outro ser humano não nos responde, agora imagina o próprio Deus. Como dizia o nosso apóstolo em memória, ele dizia: é suicídio, é morte na certa, né? Você falar com Deus e Deus ficar indiferente, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta, que renova, que nos fortalece, que nos guia, que nos guarda, que nos protege. Como seria o falar com Deus e Ele não nos responder? É possível isso? Mas eu estou habituada, eu sempre aprendi que Deus não rejeita ninguém. É verdade, gente, Deus não rejeita. Mas ouvir, responder, dar a resposta, segundo o desejo do nosso coração, como está em Salmos 37, 5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deleita-te no Senhor e ele concederá o desejo do teu coração. Então, ou seja, ouvir é uma coisa, responder é outra. Então, eu queria, antes de nós irmos para o tema, que foi no passado, o clamor que move os céus, eu quero responder ou conversar convosco, melhor dizendo, o clamor que não move os céus. E eu queria que o Espírito, e eu oro para que o Espírito Santo já comece a ministrar no meu e no seu espírito o temor, para que isso jamais aconteça. Meu Deus, eu não quero nem cogitar a ideia de clamar a ti e o Senhor não me responder. Eu não quero nem cogitar a ideia de levantar a minha voz a ti e o Senhor ficar em silêncio. Porque imagina, gente, como eu disse, se já é ruim, constrangedor, triste você falar com alguém e essa pessoa não te responder, não dá crédito ao que você está falando, agora joga isso para Deus. Se com o ser humano já é terrível, imagina Deus. Imagina eu clamar e Deus não me responder. Pastora, a Bíblia nos dá respaldo para afirmar que há clamor que Deus até ouve, mas não responde? Sim. Então nós vamos para a Bíblia, tá bom? Nós vamos primeiro para os Salmos de número 66. Nossa, eu ia entrar aqui, ó. Como é, como é um devocional, e aí eu sei que Quase você que eu pode, entrei. então, falar. Pai do Senhor, varô, bem-vinda. Aí, ó, Salmo Sim. 66, o verso de número 18. Vamos então para o Salmo 66, o verso 18, que diz assim: então, nós vamos primeiro responder ao clamor que Deus não responde, tá? Se você puder, mesmo com o seu áudio desligado, diga comigo: o clamor que Deus não responde. Ele ouve, mas ele não responde, certo? Então, se você estiver anotando, anote aí. Salmo 66, verso de número 18. Uma observação, Salmos, né? A gente aprende quando a gente está estudando teologia e não só. A gente aprende que Salmos não tem capítulo, né? Porque Salmos é o livro dos cânticos. Então, nós geralmente falamos Salmos, geralmente não, né? Nós falamos Salmo de número 66, verso de número 18. Então, olha o que diz aí o Salmo 66, o verso 18. Anote aí no seu caderninho devocional. Então, o verso de número 18, aleluia. Aí nós vamos ler o 18 que diz assim: se eu atender, isso é o salmista dizendo, tá? O salmista aqui, depois de. Ele é o salmo do. Nós não sabemos ao certo, mas é o músico mó, e ele diz assim: se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, se eu atender à iniquidade, ao pecado, o pecado não confessado, o Senhor não me ouvirá, como está escrito. Só que aí depois ele conclui o verso 19. Mas, na verdade, Deus me ouviu e atendeu a voz
da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Então ele começa dizendo: se eu não confessar, se eu não pedir perdão, se eu não voltar para Deus em arrependimento, Deus não me ouvirá. Então, Salmo 66, o verso 18, ele fala: Deus até pode, né, ouvir, mas responder não. O verso 18 ele está dizendo: Deus não me ouvirá, Deus não me responderá. Mas e no verso 19 ele conclui: mas eu me voltarei para o Senhor, mas eu clamarei ao Senhor e ele ouvirá o meu clamor. Então, que o Espírito Santo gere em mim e em você esse temor. Deus, nunca me deixe, Pai, orar a Ti e o Senhor não me responder. Porque terrível coisa é para o ser humano buscar a Deus, né, clamar a Deus e Deus não o responder. Então, pastora, qual é o clamor que não move os céus? O clamor que não, o clamor daquele que não tem a confissão, a humildade de reconhecer os seus erros, suas falhas. O pecado não confessado faz com que o céu não se mova em nosso favor. Vou repetir: o pecado não confessado faz com que o céu não se mova a nosso favor. Vou repetir: o pecado não confessado faz com que o céu não se mova a nosso favor. 1 Samuel, capítulo 28, a partir do versículo 1 em diante, vai falar de Samuel que depois de ter errado, depois de ter pecado, depois de ter falhado com Deus, desobedecido a Deus. Olha o verso de número 6 de 1 Samuel, capítulo 28. É o texto onde Samuel ele vai consultar uma pitonisa, ou seja, uma feiticeira, porque ele foi a Deus. Olha aí, gente, meu pai, isso aqui até meu coração treme com isso aí. O verso de número 6 de 1 Samuel, capítulo 28. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. Qual é o clamor que Deus não responde? Porque até aqui, no verso 6 em diante, até o versículo 25 do capítulo 28, você não encontra em Saul arrependimento. A gente não vai encontrar em Saul esse arrependimento, essa humildade para voltar para Deus e dizer: Deus, eu pequei, eu errei, eu desobedeci. Não. Saul continua arrogante ao ponto de: Deus não me respondeu? Ok. O Senhor não quer me responder? Tem problema não. Tem alguma feiticeira aí? Tem alguma pitonisa aí? Eu preciso de uma resposta. Olha aí o verso de número 6. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Deus ouviu? Ouviu, mas respondeu? Não. Então, qual é o clamor que Deus não responde? O clamor do aquele que tem um coração, né, voltado para a desobediência, o pecado não confessado faz com que o céu não se mova. Misericórdia. Verso de número 6. Então, o Senhor, porém, não o respondeu nem por sonhos, nem por urim e nem por profeta. Ou seja, essas eram as três formas que Deus falava com o homem, né? Através de sonhos, através do urim, que era aquela estola sacerdotal que o sacerdote usava, e também através dos profetas. Mas mesmo assim, Deus não respondeu a Saul. Por quê? Porque Saul estava cheio de pecado não confessado, a orgulho, a soberba ainda predominava no seu coração. Então, Deus tem misericórdia. O pecado não confessado faz com que o céu não se mova em nosso favor. 2.2. Pastora, qual é o pecado que Deus não... Ou qual é o clamor que o céu não se move? Tiago, capítulo 4, versículo de número 3. Tiago, capítulo 4, verso de número 3. Abra a sua Bíblia, se você a tem aí. Tiago, capítulo 4. E esse texto está bem claro mesmo. Olhem o verso de número 3. Nós estamos falando
O clamor que o céu não responde. Tiago 4,3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Em algumas outras traduções, diz: vocês pedem, mas pedem por orgulho, pedem por arrogância, pede para gastar para si mesmo. Então, qual é o clamor, pastora? Que o céu não se move. A oração com motivos errados. Aquilo que eu peço ao céu, aquilo que eu clamo é para glorificar a Deus, é para exaltar a Deus, é para bendizer a Deus? Não. Então, eu posso até clamar, mas a grande questão é: o céu vai me responder? O céu vai me responder. Isso é uma autoanálise. Paulo falou, né, na sua carta aos Coríntios, ele fala: examine-se o homem a si mesmo. Então, que o Espírito Santo passe em revista o meu coração e o seu coração nesta manhã, né? Senhor, será que realmente o que eu tenho clamado a ti é para o meu bel prazer ou é para glorificar o teu nome? Então, qual é o clamor que o céu não move? Eu estou começando, introduzindo com a outra questão, né? Então, quando eu clamo pelo meu bel prazer, para minhas próprias vontades, esse é o clamor que Deus não responde. Rapidamente, ponto 3, se você está anotando. Qual é o clamor que o céu não responde? O primeiro é o clamor daquele que tem os seus pecados não confessados, ou seja, é desobediente, ele se volta contra Deus. Segundo, é o clamor que é pedido para o seu próprio prazer, para o seu próprio deleite, para as suas próprias vontades. 3, Tiago 1, capítulo 1 de novo. Anota aí. Capítulo 1, novamente, o verso de número 6 e o verso de número 7. Tiago, capítulo 1, verso 6 e verso 7. Se você puder, coloca aí só um coraçãozinho para eu saber que não estou só eu e a pastora Cris aqui, tá bom? Para eu não ficar triste. Anota, só põe aí. Valeu. Vamos embora lá. Se você puder, só interage um pouquinho, dizendo: ok, estou ouvindo tudo, pastora, estou ligado. Estou aqui organizando as coisas, mas estou ligada, estou ligada. Viu? Estou conectado. Põe só aí. O verso de número 6 e 7. Olha o que o texto diz, gente. Tiago 1, 6 e 7. Tá explícito aqui, ó. Pastor, teve que ter assim, uma divina revelação, né, para eu receber, para eu formar essa palavra. Não, olha aí o que está escrito. O texto responde: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ele está dizendo: qual é o clamor que não move os céus? O clamor que é feito sem fé. Por isso que todo dia, a partir de hoje, você vai todos os dias chegar para a cruz e dizer: Senhor, acrescenta a minha fé. Senhor, acrescenta o quê, gente? Porque lá em Marcos, capítulo 9, um pai com muita humildade chegou para Jesus e disse: Jesus, ajuda na minha incredulidade. Gente, olha só, se esse pai que vendo Jesus frente a frente, olho a olho, falou: Jesus, ajuda na minha incredulidade, imagina eu e tu, que não tocamos em Jesus, que tocamos, ou seja, que falamos com ele somente pela fé. Ele é invisível, porém real. Então, qual é o clamor que o céu não se move? Qual é o clamor que não move os céus? O clamor que é feito sem fé. O pecado não confessado é a oração feita por aquele que tem o seu pecado ainda escondido, não está confessado, pode até falar, pode até gritar, pode até desesperar, mas o céu não vai ouvir, o céu não vai responder, melhor dizendo. Tiago 4,3, a oração que é feita com motivos próprios para o seu bel prazer. Terceiro, a oração que é feita sem fé. Esse o céu não se move. Aí o verso 4, ou melhor, ponto 4, e eu termino aqui, tá bom? Ponto 4. O clamor que Deus não responde. Ele até ouve,
mas responder não. O verso de no Provérbios, capítulo 28, e esse texto é muito forte, gente. Abra aí. Provérbios, capítulo de número 28. Põe aí no seu caderninho de anotação, que esse caderninho um dia vai ficar muito famoso, né? Provérbios, capítulo 28, o verso de número 9. E aí depois eu vou pedir que, rapidinho, a pastora Cris, se puder, abrir para mim em Jeremias 11, capítulo 11, versículo 11. Então vamos lá, Provérbios 28, o verso de número 9. Eu até sublinhei esse verso 9 aqui na minha Bíblia. Se você não tem problema de sublinhar sua Bíblia, eu tinha uma professora de teologia que ela tinha uma observação aqui só. Ela tinha pavor quando a gente riscava a Bíblia assim. Ela dizia assim: vocês vão encher a boca de Deus de cárie. Como assim? Por quê? Porque a Bíblia é a boca, né? A palavra de Deus é a boca de Deus falando conosco. Vocês estão enchendo a boca de Deus de cárie quando a gente sublinhava. Falei, meu Deus do céu, que deve ter de cara ainda. Eu fiz tanta cara no Senhor, porque a Bíblia é toda sublinhada, toda colorida, toda riscada. Então, se você não tem problema de sublinhar sua Bíblia, sublinha esse versículo de número 9. Ah, não, pastor, eu gosto da minha Bíblia limpinha. Ok, tudo bem. Não, pastor, a minha está toda colorida, não tem problema, viu? Mas se você não tem problema de sublinhar, capítulo 28 de Provérbios, versículo de número 9. Olha o que o texto diz. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Santo de Israel, misericórdia. Ó, aí tem um por ano, toda rabisca, é isso. Toda rabiscada a Bíblia. Alguém comentou aqui. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Pastora, qual é o clamor que o céu não responde? O clamor, a oração de quem não quer ouvir a Deus. O clamor de quem não quer ouvir. Ele quer a bênção, mas não quer os princípios. Ele quer alcançar, ser beneficiado pelas bênçãos, mas não quer ouvir os princípios. Então, que o Espírito Santo sonde o meu e o seu coração nesta manhã e encontre em nós sinceridade. Então, ou seja, aquele que se inclina, ele quer a bênção, mas não quer os princípios. Então, qual é o clamor que o céu não se move? Pode clamar até, pode gritar, pode ruivar, pode clamar. O céu não vai se mover. Qual, pastora? O clamor que é feito por aquele que não quer se inclinar à voz do Senhor. Olha, o texto diz que até as suas orações, aquele que não se inclina para a lei do Senhor, até as suas orações são abomináveis. Agora, olha Jeremias 11, capítulo 11, versículo 11. Olha o que Deus responde a Jeremias quando começa a clamar. Por favor, pastora. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu trarei o mal sobre eles, e não serão capazes de escapar. Ainda que eles clamem a mim, eu não os escutarei. Sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Então, o que acontece aqui? Jeremias, né, conhecido como o profeta chorão, que chorava, que clamava a Deus pelo povo. A Bíblia está dizendo que Israel, ele buscava a Deus quando Deus, ou melhor, ele clamava ao Senhor, Deus respondia, eles se desviavam dos caminhos do Senhor. E aí o texto está dizendo que eles faziam, desobedeciam, eles não cumpriam com os princípios, depois vinha, né, clamando a Deus, depois vinha voltando-se para Deus, mas não em arrependimento, voltando para Deus em interesse. Aí Jeremias fala, o Senhor fala para Jeremias: Jeremias, olha só, esse povo é obstinado de coração, esse povo é duro de coração, esse povo não quer nada comigo, eles me louvam de lábios só, mas o coração está desviado de mim. Então, até as suas orações eu não ouvirei. Eu não responderei. Então, ou seja, aquele que não quer ouvir a Deus, aquele que não quer, ele quer a bênção, mas não quer os princípios. O texto está dizendo que esse é o clamor, quem faz esse clamor, o céu não se move. Que Deus tenha misericórdia, e como Paulo fala aos Coríntios, examine-se o homem a si mesmo. Senhor,
Será que eu tenho orado? Tem algum pecado aqui que eu preciso confessar para que as minhas iniquidades sejam perdoadas? Que é o ponto 1 que nós falamos do clamor que não move os céus. Deus, será que o que eu tenho clamado a Ti é pelo meu bel prazer, para as minhas próprias vontades? Ponto 3 que nós falamos, ponto 2, ponto 3. Será que eu tenho clamado a Ti sem fé? Porque se eu tenho clamado a Ti sem fé, o céu não vai me responder. E o ponto 4 que nós ouvimos, será, Deus, que realmente eu tenho procurado mais as tuas bênçãos do que estar com o Senhor? Tem até uma frase, né, que diz, às vezes nos inclinamos mais para as bênçãos do que para o abençoador. Quando, na verdade, né, nós precisamos das mãos, não só das mãos do Senhor, mas principalmente do coração do Senhor. Então, será que eu tenho me voltado para Deus apenas para interesse ou realmente com o coração quebrantado e contrito? Então, nós respondemos aqui o clamor que o céu não responde, o clamor que o céu não responde. Ele até ouve, mas não responde. Mas, pastora, pelo amor de Deus, me dê boas notícias, porque, graças a Deus, eu não estou incluído nesses 4 pontos, e glória a Deus por isso. Quem pode dizer um glória a Deus aí? Escreve aí, glória a Deus. Nem que você ponha um G e o Deus aí, tá? Glória a Deus. Pastora, qual é o clamor que Deus responde, então? Qual é o clamor que move os céus? Qual é o clamor que deixa o céu realmente de pé? Aleluia! E porque é isso que nós temos interesse também. Examine-se o homem a si mesmo, é verdade. Então, qual é o clamor que move o céu? Gente, a oração sempre foi e sempre será uma ferramenta poderosíssima. É tão forte que, pastora Cris, deixa eu abrir um parênteses aqui, viu? Tem 3 coisas que movem os céus. Move, mas move, você pode orar, você pode clamar convicto, você já pede agradecendo, porque você tem certeza que o céu vai se mover. Pastor, quais são, né? Ou melhor, 3 armas poderosíssimas que hoje, com o tempo, as pessoas querem ridicularizar ou deixar ou esquecer, mas ainda funciona, que é a oração, o jejum e a leitura da palavra. São 3 armas poderosíssimas. Gente, o jejum é tão poderoso que todos os segmentos religiosos fazem o jejum, sim ou não? Todos os segmentos religiosos praticam o jejum, porque o jejum, Michele, ele mortifica, ele quebranta, ele humilha a nossa carne. Oh, meu Deus do céu, já pensou? Pastora, então já que o jejum humilha a minha carne, já que o jejum é uma arma poderosa que move os céus a meu favor, então, peraí, eu vou ficar 1 ano sem beber café, 1 ano sem carne, 1 ano sem doce. Você vai ver a sua carne sendo humilhada, porque você nunca vai receber tanto convite para comer doce e comer carne e beber café na vida, como nesse 1 ano que você vai ficar 1 mês, porque vai te humilhar. Aí vai um cafezinho aí? Não. Olha as lágrimas descendo assim, ó, descendo. Por quê? Porque Deus está te humilhando. O jejum é uma arma poderosíssima, mas acima do jejum, ou antes do jejum, vem aí o clamor. Então, ou seja, qual é o clamor que Deus responde? Primeiro, resposta. A primeira resposta, o clamor que é feito pelos justos. Como assim, pastora? Salmo 34, o verso 17, eu estou quase a concluir. Salmo 34, verso 17, olha aí. Olha que lindo esse salmo, gente. Anota aí no seu caderninho de devocional. Salmos de número 34, quem encontrar aí. Ó, Salmo 34, o verso de número 17. Tem muitos, nós passaremos aqui a manhã inteira falando, mas não temos tempo, por enquanto, para isso. Olha o verso de número 17 do Salmos de número 34. Os justos clamam. Quem? O justo. Quem é que clama? O justo. E o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Aleluia. Qual é o clamor que move os céus? O clamor que é feito pelos justos. E quem é o justo, pastora? Aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo. Ou seja, foi lavado, remido, justificado. Nós não merecíamos, mas ele resolveu morrer em nosso lugar.
Ele nos justificou. Nós não merecíamos, nós estávamos condenados, fadados à morte. Mas o sangue de Jesus nos justificou. E hoje nós temos liberdade. Então, pastor, qual é o clamor que move os céus finalmente? O clamor que é feito pelos justos. Onde é que eu posso me basear e pautar isso, pastora? Qual é a base para esta afirmação? Salmos 34, verso 16, 17. O justo clama. Não basta, não é só clamar. E o Senhor os ouve. Sublinha aí, se você não tem problema de sublinhar sua Bíblia ou marcar. O justo, quem é que clama? O justo. E aí o que acontece? O Senhor os ouve. E além de os ouvir, o livra de todas as suas angústias. Olha o verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Qual é o clamor que o céu se move? O clamor que é feito pelos justos. Salmo 34, 17. Por isso que todo dia você pode se chegar a Deus e dizer: Senhor, eu fui justificado diante de ti através do sangue que foi derramado na cruz. Atenta-te, ó Deus, para o meu clamor. Responde, ó Deus, o meu clamor. Atenta-te, Senhor, para o meu clamor. Por quê? Porque através do sangue de Jesus, eu e tu fomos justificados. Eu acho que vale um glória a Deus de novo aí. Ok? Glória a Deus. Irmã Isa, você foi justificada pelo sangue de Jesus. Daniel, você foi justificada pelo sangue de Jesus. Quando Satanás vier, eu lembro que Martinho Lutero falou algo muito interessante. Ele falou assim, quando na sua biografia, alguns textos que falam sobre a sua vida, ele fala que um dia ele estava orando, clamando a Deus, clamando ao Senhor, e Satanás se apresentou a ele dizendo: olha, você não pode clamar a Deus, você não pode buscar a Deus, você não pode clamá-lo. Por quê? Porque olha que aí ele fala que nessa visão Satanás apresentou a ele os pecados. Olha, você não pode clamar a Deus por causa disso aqui. Olha, aquele dia você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Apresentou uma lista diante dele, dizendo: você não pode clamar a Deus porque você fez isso e isso. E ele falou: é verdade, Satanás, você tem toda a razão, eu fiz tudo isso, mas o sangue de Jesus me purificou de todo pecado. Oh, glória, aleluia! O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Perto está o Senhor, de quem tem o coração quebrantado e contrito. Aleluia! O justo clama e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Qual é o clamor que move os céus, pastora? O clamor que é feito por aquele que foi justificado através do sangue de Jesus. Então, quando o diabo quiser, você está lá no seu tempo de clamor, seu tempo de oração, seu tempo de intercessão, que eu sei que você tem, e aí você está lá clamando e de repente o inimigo fala: você não pode orar, você não pode clamar, olha o que você fez ontem, é verdade, mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Seja livre de toda condenação. Seja livre de toda acusação. Se houver arrependimento, há perdão. Aleluia. Se houver um coração quebrantado, há perdão. Então, não tenha medo de bater o seu joelho no chão e mover, porque através do sangue de Jesus, nós fomos justificados. Amém? Aleluia. E por último, eu concluo aqui. Qual é o clamor que move os céus? Nós estamos num devocional, né? Então, nós vamos, anota aí, João, capítulo de número 14. Aleluia, eu amo demais esse texto. João, capítulo 14. Abre a sua Bíblia. Qual é o clamor? Isso aqui é a base para o resto. Nós poderíamos ficar aqui, o clamor que é feito por aquele que realmente faz o bem. A Bíblia diz que a oração, que o justo, ele é aquele que faz o bem e os céus se inclina para ouvir a sua oração. Então, João 14, capítulo 14, o versículo de número 13 em diante. Olha isso, gente. Olha a base aqui, ó, a base para tudo. Vamos fechar com chave de ouro, diante do que o próprio Jesus afirmou. Então, João, capítulo 14, a partir do versículo 13. Diz assim, ó: e tudo, oh meu Pai, glória a Jesus, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei,
para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Oh, glória a Jesus. Então, eu vou até repetir o verso 13. Qual é o clamor que o céu se move? Pastor, qual é o clamor que toca o coração de Deus? Qual é o segredo para o céu se mover a meu favor? Qual é o segredo para o céu se mover em meu favor? Qual é o segredo? O segredo é nós orarmos na autoridade do nome de Jesus. O segredo para o céu se mover em meu favor e em seu favor é a oração feita no nome de Jesus. Pastora, qual é a base para isso? João 14, versículo 13 e versículo 14. E tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei. Olha, o texto nem diz assim, possa ser que. Pensarei se. Não, o texto não diz isso. Jesus não diz isso. Jesus diz, e tudo quanto pedires em meu nome, você vai pedir em meu nome e eu vou pensar, cogitar a ideia se responderei ou não. Não, 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 não. O texto diz, você vai pedir em meu nome e eu vou responder. Aleluia! Você vai clamar e eu vou responder. Porque qual o segredo? O segredo é nós orarmos na autoridade do nome de Jesus. E às vezes, e eu até respeito, viu? Entenda, põe amor nas minhas palavras para aquilo que eu vou falar agora. Eu até respeito aqueles que oram, fazem orações, ou foram ensinados a orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo bem, porque Deus conhece a sinceridade do seu coração. Mas, biblicamente falando, nós oramos na autoridade do nome de Jesus. É no nome de Jesus. Então eu oro em nome de Jesus. Senhor, eu clamo pela minha libertação em nome de Jesus. Senhor, eu clamo pela libertação dos meus filhos em nome de Jesus. Senhor, eu clamo pela salvação da minha casa em nome de Jesus. Porque o texto está dizendo, versículo 14, se pedirdes alguma coisa em meu nome. Aqui não diz em nome do Pai, em nome do Filho ou em nome do Espírito Santo. Não. Aqui diz o quê? Em meu nome. São palavras do próprio Jesus. Então, Jesus está dizendo, o que tu clamares em meu nome, eu responderei. Pastora, qual é a oração que o céu se move? A oração feita pelo justo e a oração feita em nome de Jesus. Nome que está acima de todos os nomes, o qual, irmã Jeane, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Aleluia. Que o Espírito Santo continue ministrando no meu e no seu coração no restante desse dia esta palavra. Que o Espírito Santo traga essa revelação desse texto no nosso coração. O clamor move os céus. O clamor que move os céus é o clamor feito em nome de Jesus. É feito pelo justo, nós somos filhos amados por Deus. Então, deixa eu te falar, e eu concluo aqui dizendo: não se intimide, não se intimide, clame mesmo. Jeremias, né? 33, o verso 3. Clama a mim, o próprio Deus falou, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas pequenas que não sabes, não. Coisas grandes e firmes que não sabes. Então não tenha medo de clamar, não tenha receio de clamar. Deixa eu te falar, Deus não se cansa do seu clamor. Deus não se cansa. Ai, pastora, mas eu estou há um mês pedindo a mesma coisa. Continue. Ai, pastora, mas eu estou há um ano pedindo a mesma coisa. Continue, persevere, persevere, persevere. Deixa eu te falar, Deus vai honrar a tua fé. Deus vai honrar a tua fé. Só não se entregue ao desânimo. Só não se entregue ao cansaço. Continue clamando, continue movendo. Estás a orar em nome de Jesus? Estou. Então continue aclamando. Deus está falando com pessoas aqui nesta manhã que tem que questionar: será que o céu está me ouvindo? Será que o céu está me ouvindo? Será que o céu vai me responder? E Deus manda eu lhe dizer: o céu tem te ouvido.
e acima de tudo, não só te ouvir, mas o céu te responderá. E eu quero ir ainda mais além pela fé, Hebreus 11:1. Comece a glorificar antes de ver. Comece a dar cultos e ações de graça antes de ver o seu milagre acontecer, porque a Bíblia diz em Hebreus 11:1 que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Mas, pastor, eu ainda não estou vendo meu filho liberto, não está vendo o reino natural. Mas no reino espiritual, você já está vendo ele dando saudação na igreja, cantando lá no Ministério de Louvor, trabalhando com jovens. Deus está falando com pessoas aqui. Então, não haja pelo que você vê, haja pelo que você crê. E quando tu orares, se tu és justificado pelo sangue de Jesus e crês nisso, se tu clamas em nome de Jesus, já peça, mas peça agradecendo. Senhor, eu quero clamar a ti, Deus, em prol da salvação da minha casa. E desde já eu te agradeço, porque eu creio que o Senhor já está respondendo, porque eu creio que o Senhor já está fazendo. Em nome de Jesus, creia nisso. Há uma presença doce do Espírito Santo nesta reunião, e Deus está lhe dizendo, hoje é uma manhã de renovo. Eu renovo as tuas forças para tu continuares a clamar. Eu renovo as tuas forças para tu continuares a interceder. Eu renovo as tuas forças. Alimente, porque a sua caminhada ainda é longa, diz o Senhor. Diz o Senhor, continue clamando, continue buscando, continue batendo, porque essa porta vai se abrir, mas pastora, já tem tanto tempo, e depois parece que eu estou orando e as coisas não estão fluindo, parece, no reino físico, mas ó, o céu está em movimento em seu favor, há um rebuliço no céu em seu favor. Quem diria para Daniel que no primeiro dia da sua oração o céu já estava movendo? Ele só soube depois de 21 dias, mas na final o texto diz: Daniel, servo muito amado, desde o primeiro. Oh, desde o primeiro dia que tu puseste aclamar, o céu estava em movimento. Então, enquanto você está clamando, o céu está em movimento. Você pode não ver, mas continue crendo. Pode crer, pode anotar aí, o céu está em movimento. 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 E aí, tem orado? Tenho, mas você não vai desistir, não, desisto não, porque eu sei que o céu está em movimento. O céu está em movimento e Deus vai fazer. Então, não desista. Qual, pastor, o céu, e é tão interessante que essa frase que a pastora Cris veio no coração, é o clamor que move os céus. Então, ou seja, o clamor está ligado com movimento no céu. Quando tu clamas, o céu se movimenta. Amém? Aleluia. E falando em clamor, posso orar? Posso clamar, pastora Cris? Posso? Então, você que tem, eu queria hoje fazer um ato de fé. Se você tem a foto de algum familiar ou algo que representa o seu milagre aí, aleluia, põe a mão, ou se você não tem, pastor, estou conduzindo, estou no trabalho, não consigo, mas lembra agora desta causa, lembra agora dessa situação e nós vamos clamar. Afinal, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. Amado Deus e eterno Pai, através do nome de Jesus Cristo de Nazaré, nesta hora, Pai, nos achegamos a Ti. Tu és o Deus que sempre nos ouve. Tu és o Deus que sempre nos responde, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus eu quero orar. Por Deus, por aqueles, ó Pai, que têm colocado suas causas diante de Ti. Deus, eu apresento a minha causa e apresento a causa dos Teus filhos que aqui estão, Senhor. Eu quero, Deus, me colocar na brecha, Pai, em favor dos Teus filhos, na autoridade do nome de Jesus Cristo. E eu quero orar, Deus, para que todas as cadeias sejam quebradas. Eu oro, Deus, para que todos os grilhões sejam quebrados. Eu oro, Deus, para que tudo aquilo que está trazendo retaliação espiritual seja desfeito agora em nome de Jesus. Tudo aquilo, Deus, que está obstruindo, Pai, esta vitória, que está impedindo com que o teu servo, a tua serva, meu Deus, acesse essa vitória. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora repreender toda retaliação espiritual, toda retaliação, Deus, tudo aquilo que está impedindo essa vitória, Deus, de vir, em nome de Jesus. E eu oro, Deus, em o nome de Jesus, para que haja salvação nesta casa, para que haja libertação neste lar, para que haja resposta
resposta, meu Deus, para essa família, em nome de Jesus. Eu oro para que haja paz, todo espírito de violência física, verbal e psicológica, eu repreendo agora em nome de Jesus. Todo espírito maligno que age para trazer desobediência, agressão verbal, agressão psicológica, eu repreendo agora em nome de Jesus tudo aquilo que impede essa família de sentar à mesa e ter um momento de comunhão e ter um momento de paz, alegria. Eu repreendo em nome de Jesus. Deus, e eu oro para que o Senhor fortaleça. Deus, fortalece esse pai, fortalece esse sacerdote, renova as forças dele, meu Pai, renova o ânimo, renova a alegria, renova a esperança. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por esta mãe, Deus, em o nome de Jesus, vai sustentando, vai fortalecendo, vai renovando, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Deus, eu clamo a Ti nesta hora, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu clamo, Deus, para que haja paz, para que haja bênçãos liberadas sobre esta casa, sobre esta família, sobre esse Deus que aqui se encontra, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida dos teus servos, ó Pai, que hoje é o dia, Deus, do milagre, hoje é o dia, Senhor, que o céu está em movimento, Aramanassuiandecai. Oh, Espírito Santo, esta oração, meu Deus, que, ó Pai, tem sido feita há um mês, há um ano, há 2 anos, meu Pai, responde, Deus, responde esse clamor, responde, Deus, desta oração, passe em revista, Deus, o nosso coração e encontre em nós sinceridade, encontre em nós fé, encontre em nós, Deus, humildade, em o nome de Jesus, e atenta-te para o nosso clamor, é o que eu te peço nesta manhã, Deus, e eu quero, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, liberar sobre a vida do teu povo que aqui se encontra, Deus, uma bênção, Pai, oh Deus, em nome de Jesus, Pai, aquilo que ele tem clamado, aquilo que ele tem colocado diante de ti, eu quero, na autoridade do nome de Jesus, declarar que é chegado o tempo da vitória, é chegado o tempo da resposta, é chegado o tempo da consolidação, não vai ficar pela metade, Ramanassuiandecai, não vai ficar pela metade, quase foi, quase aconteceu, quase consegui, não, Deus manda eu lhe dizer nesta manhã, eu sou Deus de obras completas, eu sou Deus de obras completas, eu começo, eu termino, diz o Senhor, aquieta o teu coração, acalma a tua alma, fortaleça o teu espírito, porque Deus é o Deus de obras completas, aleluia, Senhor, eu oro e declaro isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga amém, eu recebo em nome de Jesus, aleluia, creia nisso, viu? Eu Aleluia, recebo, Deus Amém, é aleluia. o Jesus. Deus de obras Aleluia, Pai. Eu completas. recebo em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Creia Deus. nisso, o céu está em movimento, tá bom? Obrigada, Amém, Deus Pai. te Jesus. abençoe e te Glória a guarde. Amém. Deus. Que Deus nos ajude a firmar os Amém. nossos passos Aleluia. todos os dias na presença Sim. dele, tá bom? Que você tenha uma manhã abençoadíssima e um dia de vitória. Obrigada, Amém. pastora Cris, mais uma vez pelo privilégio de poder estar aqui convosco. Aleluia. Amém. Amém. Glória a